Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel 25. Eu não vou ler o capítulo inteiro, que é muito grande, mas eu vou ler uma parte para dar entendimento, a partir do versículo 14. Que na minha Bíblia diz, a partir do 25, que é a morte de Samuel, depois vem Davi e Nabal, e a partir do versículo 14 a gente vai começar a ler a palavra do Senhor até o versículo 35, e depois vocês podem ler o capítulo inteiro em casa, amém? Nós vamos falar de corações essa noite, né? Coração abrasado foi o nosso tema do congresso, vamos complementar aqui, vamos falar mais um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, sobre como deve estar o nosso coração, né? Eu coloquei até esse título, como está o teu coração? A Nilma até falou aqui que o coração dela estava tão apertado antes dela ir para o congresso, quantas dificuldades, a gente passa por tantas lutas, cada um de nós, né? Mas vencemos no Senhor, amém? Então, 1 Samuel 25, a partir do versículo 14. Todos acharam? Amém? Então, vamos lá. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Isso era simplesmente um contexto onde Davi havia mandado os homens dele pedir uma ajuda para Nabal, de comida, de bebida, e Nabal havia negado. Então, o que aconteceu? Eles eram como um muro ao nosso redor. A gente falou isso aqui hoje, né? A Rose falou, muro ao nosso redor. Eles eram uma muralha de proteção. Davi e os homens dele com os homens de Nabal, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora pense bem, e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até o chão, lançou-se aos seus pés e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta tua serva fale e escute as palavras da sua serva. Ela pediu para ele que ela pudesse falar e que ele escutasse o que ela tinha para falar. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, Abigail, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor.
que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor Davi, porque ele, travando as batalhas do Senhor, Deus está. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, ela repete de novo, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa, como você pode ver. Dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos para cá, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Orem, em nome de Jesus, Senhor, nós lemos a Tua palavra, uma pequena porção da Tua palavra, Deus. E nós te pedimos a presença do Teu Espírito Santo aqui para falar conosco. Fala comigo, Pai, fala com todas as minhas irmãs, todos os irmãos que estão aqui. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, tenha liberdade para alcançar cada coração. Tira tudo que não provém de Ti, toda distração, tudo que não é Teu, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, seja semente e produza libertação, salvação, cura nessa noite, nessa igreja, em toda a família aqui representada, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta é uma passagem muito rica, porque é uma coisa de que você pagou. O Davi tinha feito só o bem para Nabal, e Nabal ia pagar o mal para Davi. E aí entra uma mulher para tentar ser uma mediadora, tentar ser uma pacificadora. Mas por que ela teve essa atitude que a gente vai ver aqui? Porque ela tinha um coração o quê? Um coração obediente. Um coração que a gente... Vocês conhecem pessoas com um coração obediente, que pode estar passando por dificuldades, por lutas, como a Nilma falou, mas ela não desistiu de ir ao congresso, ela veio ao congresso. Então ela testificou aqui, e isso testifica com o que está escrito aqui, nesta pequena porção, que a gente tem que ser assim, obediente a quê? Aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E vocês conhecem também pessoas com coração duro como Nabal? Duro, mas muito duro. E aí? Como é que vocês agem com esse tipo de pessoa? Porque se a gente reage com a dureza com que a gente recebe aquela dureza, muitas das vezes a gente não chega a ver as promessas do Senhor se cumprir. Mas se a gente reage conforme Abigail reagiu, conforme muitas mulheres de Deus reagem, conforme cada um de nós aqui reagimos, a gente sim vai ver as promessas do Senhor se cumprir nas nossas vidas, nas nossas famílias. Amém? Em nome de Jesus, você crê nisso? É para crer, meu irmão. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Abigail
tinha um coração sábio e humilde. Isso o Senhor tocou no meu coração, porque só um coração sábio e humilde poderia tomar uma atitude daquela. E Nabal, um coração duro. Então o Senhor pergunta hoje pra gente, como é que está o nosso coração? O Espírito Santo, Ele quer tratar do nosso coração nessa noite. Amém? Através dessa história, através desse fato que aconteceu aqui, porque está na palavra do Senhor. Não endureçam o seu coração. Se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. E é isso que o Senhor está falando com a gente essa noite. É isso que Ele quer da gente essa noite. Que a gente se quebrante mais, que não seja mais só um congresso. Que a gente ouça lá, que a gente fique abrasada, avivada, e que depois a gente não continue essa caminhada. Porque é uma caminhada, assim como era a caminhada de Abigail. Abigail vivia há quantos anos com Nabal? Não sei. Mas será que era fácil ela tomar conta de uma casa, ela tomar conta de servos, de servas, de tudo aquilo? Não era fácil, mas ela cumpriu aquilo que foi determinado pelo Senhor para ela. Porque foi permissão do Senhor ela casar com Nabal. Naquela época não se escolhia marido. Então foi designado a Nabal e ela teve que aceitar. Ela nem teve como dizer não e ela perseverou e ela fez o melhor. Ela tentou fazer o melhor por aquele casamento, por aquele homem, pelas vidas que estavam ao redor dela. E isso nos traz até aqui também. Que a gente está sentado do lado de cada irmão, que a gente também precisa ser assim, ter essa comunhão, fazer amiguinhos, como o pastor Pablo fala, entendeu? Dá a mão para sua irmã, o Beck até deu, dá a mão para sua irmã, diz, eu estou aqui com você. Amém? Então, a primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção, não foi nem, foi o que aconteceu no versículo 20, porque enquanto, estava aqui no versículo 20, enquanto ela cavalgando no jumento, Abigail descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens desciam e ela se encontrou com eles. Aí o Senhor falou assim, primeira coisa, o plano de Deus já está indo na sua direção, minha irmã, meu irmão, ao teu encontro para derramar salvação, libertação, livramento, escape, saúde, prosperidade. Fala para a sua vida, para as nossas vidas, para os nossos familiares, para a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, amém? O plano de Deus já está em operação. E está indo na direção, na nossa direção. Se a gente também estiver indo na direção do plano de Deus, amém? Isso foi muito forte quando o Senhor falou, porque ela ia montada na direção de Davi. Davi vinha na direção de Nabal para acabar com todo mundo. E eles se encontraram ali no meio do caminho. E aí o que ela faz? Havia uma briga, né? Uma matança. Uma coisa que tinha 400 homens e mais ele, 401 homens irados, guerreiros para acabar com aquela casa. E qual foi a resposta? Qual foi a resposta de Abigail? Ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dela perante tudo isso? Ela tentou apaziguar de alguma forma. Então o Senhor pergunta para a gente, quantas vezes a gente tenta apaziguar brigas que a gente está enfrentando? Será que a gente tem sido como Abigail, apacentando brigas? Qual tem sido a atitude do seu coração? Como é que você tem reagido com o teu coração com as coisas que estão acontecendo na tua vida? Com as desavenças, porque as coisas boas é aleluia, glória a Deus. Você está fazendo a diferença como Abigail estava? Volto a perguntar, o Senhor perguntou de novo, como está o teu coração? Só isso que vinha, como está o teu coração? Porque eu também passo por lutas, todo mundo passa por lutas, né? E às vezes as lutas são tão pesadas que a gente pensa que a gente não vai sobreviver. E às vezes, agora eu nem posso dobrar o joelho mais, porque ele se dobrar não levanta, fica duro. Eu estou fazendo fisioterapia, então é muito difícil, entendeu? Que você que tem o hábito de ajoelhar para orar a Deus, mas o Senhor ouve de todas as maneiras, Ele ouve sentado, Ele ouve de qualquer maneira, amém? Então havia uma batalha em curso.
De um lado ia 401 homens, 400 de Davi e ele. Do outro lado vinha Abigail. Com seu jumento, ela botou os servos na frente, que ela não é boba, né? Porque ela ia para uma guerra, ela botou os servos na frente, vinha ela com o jumento e as suas servas. Então, o que o Senhor quer dizer para a gente? Calma. Espera, a vitória do Senhor está no seu caminho. Ela está no seu caminho, mas é no tempo determinado. É no tempo determinado por Deus, não é no nosso tempo, é no tempo que o Senhor falar, amém? Então aí o Senhor falou uma coisa muito simples e que é muito difícil da gente fazer, pelo menos para mim. Porque eu tenho essa voz aqui que falou que é doce e tudo, mas o Roberto falou, vai lá em casa, que aí é outra coisa, que às vezes eu grito, o pavio é curto, depende quando enche o copo. Aí o Senhor falou, segunda coisa que o Senhor falou comigo, o bom combate nem sempre acontecerá através de grandes golpes e manobras de guerra. Pode ser através da humildade, do saber reagir, do falar e também do saber ouvir. Porque aqui não adiantava Abigail ter feito isso tudo se Davi não tivesse escutado ela. Então o que ela fez? Ela foi para o campo de batalha com humildade. E Davi estava indo para o campo de batalha para matar. Então Abigail tinha um coração abrasado para quê? Para a obediência, para a sabedoria de Deus. E Davi para a guerra. Era um homem segundo o coração de Deus, mas era um general de batalha. E aí, a reação de Abigail foi o que transformou toda essa história. Foi o que determinou a vitória de Deus sobre ela, sobre a vida dela, sobre a vida de Davi, sobre a vida de todos da sua casa. Aí a gente vê como é que Deus age através de uma vida. Ele salva várias vidas. É aquilo que o Roberto sempre prega, porque o Senhor é um Deus coletivo. Ele não se importa só com a minha vida, só com a sua vida, minha irmã, meu irmão. Ele se importa com a tua família, ele se importa no teu trabalho, ele se importa na nossa igreja. Ele está aqui para fazer isso com você, para fazer você instrumento de Deus aonde você estiver, para o bem. Amém? Para determinar a vitória do Senhor na vida, da tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. Amém? Então Abigail, ela se preparou, ela preparou toda a provisão e bebida de comida, e ela não falou nada para o seu marido, porque ela poderia, como ela tinha um coração obediente, ela não falou, porque se ele dissesse não vai, ela não poderia ir. Certo? Assim como nós entramos em acordo hoje com nossos maridos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com mãe, com filho. Não vai, ela não iria, mas ela não falou nada. Aí é que está a sabedoria. Além da obediência, ela tinha sabedoria. Então, calma. Ainda há tempo para o escape do Senhor. Vamos ter calma. Como que a gente está vivendo esses dias? Como é que a gente está reagindo esses dias? Será que a gente tem confiado no Senhor as nossas batalhas? Graças a Deus que vocês estão aqui, porque vocês estão provando que estão confiando as suas batalhas. Eu vejo mulheres aqui que têm batalhas. Eu vejo mulheres que eu sei de algumas batalhas, que eu já vi o choro, que eu já senti a dor, e elas estão aqui. Louvado seja Deus por isso, mulher. Dê uma glória ao Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga ao Senhor que você confia no Senhor para ganhar a sua batalha. Fale, eu confio no Senhor para ganhar a minha batalha. Eu sei que o Senhor está lutando a minha batalha. Busca o escape do Senhor, amada e amado. Confia. Não procura se defender na força do seu braço, que a gente não consegue. A gente precisa do Senhor. E aí o plano do Senhor começa a entrar em ação nesse momento desse encontro. Não é? Lá no versículo 20 que eu volto agora. Eles se encontram. Quando a Abigail vê que o Davi está vindo, o que ela faz? Ela se prostra no chão. Ela fala para ele, sempre se refere a ele como Senhor. Ela pediu para Davi permitir que ela falasse.
E ela pediu para ele ouvir. Está lá no versículo 23 aos 25, não precisa a gente ler. Ela pede para falar. Ela pede permissão para falar e pede para que ele ouça. Então essas atitudes de Abigail fizeram toda a diferença. Ela desceu depressa. Ela se prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Ela se lançou nos pés de Davi e ela falou: permita que essa serva fale. Então ela teve rendição, ela teve humildade, ela teve sabedoria para falar. Não adianta a gente entrar numa briga ou chegar perto do nosso inimigo, da pessoa que a gente acha que é nosso inimigo, toda poderosa, e dizer: eu tenho a razão. Pá, eu tenho a razão, você vai ter que me ouvir. Não, não é assim. Às vezes você vai ganhar desse jeito. Ela sabia com que ela estava lidando, com o general de guerra. Ela sabia que ele estava irado. Então ela foi e se humilhou. Ela foi e se prostrou. E é assim que a gente deve ser com o Senhor Jesus. Não é para o homem, não é para a gente ficar sendo humilhada e todo mundo passar por cima da gente, não. Mas a gente está aqui numa igreja para se humilhar para o Senhor Jesus, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, porque é Ele o grande general de batalha, Jeová Jireh, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, é Ele, não é você. Então isso aí fala de identidade, de quem você é, de você saber quem você é. Abigail sabia quem ela era. Ela era a senhora da casa dela. Ela tinha um marido duro, ela tinha um marido tolo, que está aqui dizendo até que o nome dele significa tolo. Mas ela era a senhora da identidade dela. Eu sou filha de Deus. Eu vim aqui para falar isso para você, minha amada. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. E você merece todas as promessas do Senhor. Você merece que aconteça na tua vida tudo aquilo que o Senhor tem preparado e disse que ia fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é porque você vive do lado de uma pessoa que é insensata, que é dura, que você tem que ser do mesmo jeito. E Abigail lembrou ainda Davi. Além de tudo isso, né, de pedir para falar, ela lembrou quem ele era, as promessas que Deus tinha na vida dele. E aí a gente discorre tudo que eu li, que são tantos versículos que a gente não precisa ler, que Deus tinha uma promessa na vida dele, que não seria bom, não seria justo que ele derramasse sangue de inocentes. Porque lá na frente, quando a promessa de Davi se cumprisse, ele teria esse peso nas costas. E aí o Senhor fala com a gente: quantos pesos a gente carrega nas costas? Quantos arrependimentos de pecados? Quantas dores das nossas transgressões que o Senhor Deus já nos perdoou, mas a gente mesmo não nos perdoa. Amém? Então ela pede isso para ele, para perdoar a transgressão dela. Ela se coloca como motivo da guerra e não o marido. Ela tira o marido da frente, ela se coloca. Então isso aí fala o que pra gente? Essa atitude dela me fez pensar uma coisa muito importante: a quem a gente tem dado ouvido nessas nossas horas de guerra? A pessoas sábias como Abigail ou a tolos como Nabal? Quem está por perto de você, minha irmã, meu irmão? Com quem você tem se aconselhado? A quem você tem pedido oração? Isso foi falado lá no congresso, que tem irmãzinha que vai com pedido de oração só para saber da vida da outra. Jesus amado, entendeu? Vai com papelzinho para saber. Nós não somos intercessoras para saber da vida da outra. Nós somos intercessoras para clamar ao Deus poderoso pela bênção dele na vida dos outros. Amém? Então Deus hoje está aqui e fala: filha, filho, eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo cada petição que vocês estão enviando para mim, cada dor. Amém. E Deus está falando com a gente. Além dele ouvir, Ele está falando com a gente: o que queres que eu te faça? Abigail tinha uma petição certa. Ela queria salvar a casa dela. E qual é a sua petição, minha irmã, meu irmão? É isso
isso que a gente vai fazer hoje aqui. Mais uma vez, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos nos derramar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, como a Rose já falou, que é no meio dos louvores que se quebram cadeias, e cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus, amém? E nós precisamos crer nisso. E aí nós chegamos à terceira reflexão aqui, que Deus quer operar milagres em nossas vidas. E Ele deseja que o nosso coração fique em paz e confiante, em saber que todas as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas no tempo determinado. Está lá no versículo 35, no final, quando Davi fala para Abigail: vai em paz, volte para casa em paz. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você falou e atendi o seu pedido. Amém. Então assim o Senhor está falando conosco. Glória. Ele quer reafirmar nossa identidade de filho e filha. Ele quer restaurar a nossa sabedoria, que às vezes falta sabedoria para a gente. E Ele quer alterar rotas. Amém, Jesus. Alterar direções que estão erradas na nossa vida. Porque às vezes o Senhor está vindo com a vitória, mas a gente vai para o outro lado, vai para a direita, vai para a esquerda. Então Ele está querendo alterar rotas. E Ele vai alterar em nome de Jesus, porque Ele é Deus, amém? Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus, um aleluia, uma salva de palmas ao Senhor, pelo milagre que Ele ainda vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. E no seu próprio coração. O Senhor quer mexer nos nossos corações essa noite. Porque a gente precisa estar com esse coração em paz. E esse coração em paz é um coração que confia no Senhor, que confia naquilo que Ele tem pra gente. Então, e nisso tudo, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele teve um futuro abençoado. Abigail tinha um coração sábio e humilde, e ela teve um futuro abençoado. E Nabal, que tinha um coração duro, ele morreu simplesmente com um coração duro. Deus tocou nele. Quando Abigail fala para Nabal, depois você vai terminar o capítulo 25, o que ela tinha feito, ele numa mesma hora ele passou mal, e 10 dias depois o Senhor matou o Nabal realmente com um coração duro, como uma pedra, está aqui. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, morreu, ficou duro, e ele ficou como uma pedra. Então isso é muito sério, isso fala pra gente sempre cuidar do nosso coração, que é o que o Senhor fala pra gente. Se a gente for obediente, se a gente estiver sempre procurando estar em paz com o Senhor, pedir ajuda, pedir socorro, ser humilde, saber que a gente não é nada sem o Espírito Santo de Deus, saber que a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo de Deus, a gente vai encontrar a direção certa que o Senhor tem para nós. É só isso. Amém. A gente não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. A perfeição pertence ao Senhor Jesus, amém? Mas a gente precisa ser quebrantado. É isso que o Senhor quer, que a gente tenha esse coração quebrantado e que a gente peça mais do Espírito Santo dele para nos restaurar. E é assim que o Senhor quer ver a gente hoje e sempre restaurada, fortalecida. O Senhor quer operar em nós o que só Ele pode fazer. Isso foi muito forte, porque só o Senhor podia parar essa guerra. Só o Senhor poderia impedir o que Ele impediu. Mas Ele usou uma mulher. Ele usou Abigail para fazer isso. Ele usou aquele menino, o servo de Nabal, que foi lá falar com ela. Olha o que vai acontecer com a nossa casa, não vai ficar ninguém. Ele usou os servos e as servas que rapidinho pegaram tudo, vamos aprontar tudo, vamos botar no jumento, vamos correr. Foi pressa, tem coisa que o Senhor está pedindo com pressa. Com pressa, entrega para o Senhor essa tua fraqueza, entrega para o Senhor essa tua dor, entrega para o Senhor esse teu desespero, entrega para o Senhor essa causa. É isso que o Senhor quer, entrega, não retém, porque só o Senhor vai fazer, amém? Faça a sua parte, porque o Senhor vai fazer o sobrenatural. Amém. O sobrenatural é do Senhor. Amém. A sua parte você está fazendo aqui.
Mas o sobrenatural é do Senhor. Amém? Aleluia. Então, para resumir, louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus, as promessas de Deus já estão a caminho da tua vida. Amém. Amém? Da tua família, da nossa igreja, do nosso trabalho, das nossas vidas. Amém? Se mantenha na rota, se mantenha na direção. Peça ajuda para o Senhor. Segundo, bom combate, lutamos quando tomamos posse da nossa identidade de filhas e filhos de Deus. Não é na força do nosso braço. Tem horas que a gente precisa se levantar e agir. O Roberto pregou no domingo. Tem hora que você precisa se levantar e agir, como o João fez e como a gente está fazendo, como a Abigail fez. Mas é com a nossa identidade de filha e de filho de Deus. Não é para cair na briga, não é para cair em outras coisas, em discussões e etc. É como filha e filho de Deus. É para pacificar. E em terceiro, o Senhor quer transformar os nossos corações e encher cada coração aqui de paz. Que só o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Amém? Então essa é uma noite que a gente vai entregar tudo para o Senhor, que nos incomoda, que nos dói. Nós vamos clamar a Deus por isso e para que Ele renove o nosso coração, restaure a nossa alma, restaure o nosso coração, as nossas mentes. Entendeu? É isso que nós vamos clamar agora. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu estou muito grata por esse congresso também, porque Ele me renovou. Eu quero abrir um espaço. Se alguém quiser falar alguma coisa depois, pode falar também, porque esse congresso me renovou. Porque é o seguinte, para mim, quem me impactou foi a Carmosina. Amém? Quem foi Carmosina? A Carmosina, quando ela falou de identidade de José, que José perdeu a primeira capa, José perdeu a segunda capa, mas ele sabia quem ele era no Senhor. E aí eu falei, que mulher que era essa que ela falou que ia pregar, né? Porque ela falou que tinha uma mulher para pregar, mas na hora mudou. Aí eu falei, Abigail, tá tanto tempo na minha cabeça, vou olhar Abigail, quem será? A Abigail era uma mulher que tinha um coração segundo o coração de Deus. Né? Obediente. Então, quando ela falou isso, me despertou muito a identidade de Abigail, a nossa identidade como filha do Senhor, como filho do Senhor. Então, ela me impactou de maneira profunda pelo conhecimento, por tudo que ela falou, por essa palavra lançada, que nós temos que ser filhas do Senhor. Sabemos a nossa identidade, que a promessa vai se cumprir, que José nunca deixou de ser governador, nunca deixou de ser próspero. Aí eu penso no que aconteceu. A Abigail, ela não deixou de ser uma esposa bem-sucedida, porque Nabal morreu, e assim que Davi soube que Nabal pediu, chama essa mulher sábia para cá, porque eu quero casar com ela. E aí ela se tornou também uma das esposas de Davi. Amém? Então é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer restituir, Ele quer restaurar, Ele quer transformar, e Ele quer que o nosso coração saia hoje daqui em paz. Amém. Em paz, para nós ganharmos a nossa luta no Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma grande salva de palmas ao Senhor, agradecendo por isso. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui o Senhor me deu. E eu gostaria de saber se tem alguma mulher que quer falar alguma coisa, quer dar algum testemunho. Então eu gostaria de que nós levantássemos e viéssemos para um local. Amém. A Vivi quer falar. Louvado seja Deus. Boa noite. Na verdade, eu queria mais agradecer, né, a Deus em primeiro lugar. A Deus em primeiro lugar por nos proporcionar aquele dia tão especial onde Ele abrasou o nosso coração, né? Foi tremendo. 3 mulheres, né, que falaram aos nossos corações. Foi muito, muito bom. Agradecer a Deus por esse banquete, né, que nos foi dado. Agradecer a Zezé pela confiança, a parceria, o carinho de sempre. Agradecer a Vivi por ter tomado essa responsabilidade, porque eu fiquei fora, né? Não porque deixasse de amar as amadas, minhas irmãs amadas, mulheres amadas, que eu amo de paixão, porque é um ministério que abrasa o meu coração. Ouvir mulheres, orar com mulheres, mas é porque eu também precisava de ajuda. E eu tive ajuda aqui, ó.
Essa ajuda foi bem presente, o Senhor enviou. Amém. Ai, a gente ama ela, né? Agradecer a Zezé pela oportunidade, pelo carinho, pela confiança. E agradecer e parabenizar também as mulheres, né, pontuais. Nós conseguimos mais uma vez sair no horário, isso é muito bom. Parabéns para vocês. Parabéns à obediência, porque nos foi passado instruções e mesmo a gente não concordando, a gente obedeceu às instruções. A gente chegou lá e viu a quebra dessas instruções, mas nós fomos obedientes. Então a gente vai ter a nossa recompensa. Agradecer pela generosidade de vocês, né? Quem não foram todos, mas muitas trouxeram com fartura para dividir, para compartilhar. Então a nossa comunhão foi algo... Eu não vou falar das pregadoras, cada uma tem o seu testemunho. Foi tremendo, mas eu quero agradecer aqui, né? Mais especificamente a nós, a Zezé, a Deus, óbvio, e a vocês que foram generosas. A nossa comunhão é sempre muito bom, é sempre muito agradável. Foi uma tarde, uma ida muito gostosa, né? A volta muito legal, a gente vem brincando, vem falando, vem comendo. Então eu queria agradecer por esse dia, foi um dia muito especial, porque nós estávamos na presença do Senhor, recebendo do banquete dele, mas também estávamos na presença uma das outras, né? Conversando, uma conhecendo mais a outra, uma comendo a comida da outra. Foi uma tarde muito, muito boa. Eu glorifico a Deus por isso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, vamos louvar. Venha Rose, Elaine, venham meninas. Vamos entregar tudo para o Senhor nessa noite. Eu não sei qual é o louvor que vocês têm no coração de vocês. Glórias a Deus. O Senhor é bom, vai nos restaurar. Renovação de mente, restauração de identidades. O Senhor quer restaurar identidades aqui nessa noite, de filhas e filhos de Deus. Restaurar esse sentimento do amor de Deus dentro de você. Pedir a sabedoria de Deus para que você possa combater o bom combate. Restaurar sua fé, minha irmã, meu irmão. Para derramar mais do Espírito Santo de Deus. Vamos clamar por isso também, para derramar mais sobre o Espírito Santo sobre nós, amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém. Creia nisso. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma se foram os que não te creem, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome
Nós queremos entregar, Pai, tudo que está no nosso coração, tudo que está na nossa mente, Pai, tudo que é dor, tudo que é aquilo que a gente acha que não está certo, tudo aquilo que a gente acha que não age certo, tudo aquilo que está faltando, Senhor, tudo aquilo que a gente pensa, ai meu Deus, eu não deveria ter agido assim, ai meu Deus, como eu me arrependo daquilo, meu Deus, em nome de Jesus, vai limpando cada coração aqui, limpa o coração da minha irmã, limpa do meu irmão, vai tirando, Senhor, vai tirando tudo aquilo que não é teu, todas as amarras, vai quebrando correntes, meu Deus, em nome de Jesus, que haja a tua libertação, Senhor, que haja a tua salvação em cada vida aqui, em cada família que está clamando por milagre, opera o teu milagre, Deus, olha a minha irmã clamando a ti, ela quer ser liberta, ela quer, Senhor, ver as promessas se cumprirem na vida dela, ele está clamando também, Senhor, toca nela, toca nele, toca em cada família aqui, Deus, em nome de Jesus, opera o milagre, faz eles entenderem, Deus, olha
contigo. Que ela seja sábia para se humilhar, para clamar por ti. Espírito Santo de Deus, vem sobre as minhas irmãs, vem sobre os meus irmãos, Senhor. Nos renova nessa noite, renova os nossos corações, renova a nossa fé, restaura, Deus, em nome de Jesus. E que a gente seja cheio do teu Espírito. Derrama mais e mais de ti, Senhor, mais de ti, do teu Espírito Santo. Que a gente saia daqui com a nossa fé restaurada, nossa fé restaurada em ti, no cumprimento das tuas promessas, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, tudo nas tuas mãos, e clamamos por mais de ti, mais de ti, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, mais de ti, Espírito Santo de Deus, mais de ti para operar milagres. E Deus, nós queremos estar no caminho, nós queremos estar nessa direção de encontro a tua promessa, Senhor, encontro a tua promessa, Senhor. Que as minhas irmãs e os meus irmãos vão encontro a tua promessa, Deus, encontro a tua promessa, encontro a tua promessa, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos livra do mal, Senhor, livra a nossa família do mal, e que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Creia no poder do Senhor na tua vida, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, onde você precisa ser tocado. Que o Senhor toque agora, toca, Senhor, no coração, toca na mente, em nome de Jesus, e nos transforma para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de